Eu sou a Karine, sou da equipe 4 e eu vou falar sobre a verdade. Bom, quando a gente pensa em verdade, vem logo em mente a dúvida, a indecisão, a incerteza. Porque com a dúvida, você vai em busca de conhecimento. E esse conhecimento vai lhe levar até a verdade. No senso comum, a verdade, ela quer dizer que é aquilo que você acredita, aquilo que você sabe. Depois de ter pesquisas, depois de buscar qual é a verdade de tal determinado assunto. A busca pela verdade, ela nos faz refletir e ir em busca de saber o que é realmente a verdade. E a verdade ela tem diferentes concepções. Tem a grega, o latim e o hebraico. O grego, ela é a manifestação da realidade. Em latim, ela já quer dizer que é o modo em como os fatos são narrados da realidade. Agora, em hebraico, já é mais relacionado com coisas divinas. Dando continuidade ao tema verdade, a gente vai agora falar sobre as concepções de verdade. E a gente vai falar em destaque aqui as concepções de três povos diferentes. A concepção grega, a concepção latina e a concepção hebraica. Eu vou ler cada uma dessas concepções e vou falar o meu entendimento do significado de cada uma dessas concepções. Vamos lá. Na concepção grega, a verdade aletheia, que significa o não oculto, o não dissimulado e como tal verdadeiro, é o que se manifesta aos olhos do corpo e do espírito. É a manifestação do que é ou existe tal como é. Complementando, o falso é pseudo, o escondido, o encoberto, o dissimular, parece ser, mas não é como parece. Bom, o que eu consegui entender sobre essa concepção? Que ele está falando que a verdade é uma essência, e essa essência já está presente em todas as coisas. E para a gente descobrir essa verdade, a gente tem que se aprofundar nela. Ou seja, a gente tem que estudar ela, mas só que ela já está ali presente, entendeu? Ela já está em todas as coisas. E cabe nós, seres humanos, através de fatos, de experimentos, descobrir ela. Vamos falar agora sobre a concepção latina. Na concepção latina, a verdade é veritas, significando exatidão, precisão, rigor do que se refere à linguagem como expressão de fatos acontecidos, a relatos ou enunciados que dizem as coisas aos fatos tais como se foram acontecidos. Bom, aqui fala muito sobre fatos, ou seja, mas dando preferência aos passados. Nesse aqui, ele fala que a verdade é uma coisa que, para a gente saber se ela é verdade ou não, a gente precisa ter provas detalhadas de determinado acontecimento. Ela aqui se foca mais no passado, ou seja, para a gente descobrir se um determinado acontecimento no passado é verdadeiro ou não, a gente tem que analisar detalhadamente todos os fatos que abordaram esse determinado acontecimento. Detalhando muito sobre ele, a gente pode dizer se isso é verdade ou não. Pronto. Na concepção hebraica, verdade é emuná, que significa confiança, sendo nessa ocupação Deus e os seres humanos, que são verdadeiros. Mas são verdadeiros se cumprem o que prometem e se não trai a confiança. Bom, aqui está muito mais pegado para o lado da fé e da crença. Como assim? Por exemplo, se eu prometer alguma coisa para você, de acordo com essa concepção, ela vai ser verdade, por causa que aqui acredita que os seres humanos, eles têm que falar a verdade. Como assim? E se você não estiver cumprindo essa promessa, isso não vai ser verdade, é claro. Mas aqui está falando que é mais na crença. Por exemplo, se eu falar que eu tenho a crença que o Brasil é um país sem fome, sem desigualdade social, mas só que tem determinados fatos que eu não levo em conta, que falam exatamente o contrário, que muitas pessoas passam fome, são desabrigadas e existe muita desigualdade social.
Ou seja, como assim? Resumindo, né? Essa concepção, ela fala que se a gente promete algo, a gente está já afirmando a verdade, porque a gente vai cumprir com essa verdade. Mas se a gente não cumprir, ela já deixa de ser verdade, entendeu? Ela se baseia mais na confiança e na crença. Meu nome é Stephanie e eu vou falar um pouco sobre conhecimento. Bom, o que é o conhecimento? O conhecimento é nada mais nada menos do que o ato de você conhecer, você ter propriedade daquilo que você está falando. O conhecimento pode ser baseado em várias coisas. Ele pode ser baseado em instruções, teorias. Quando ele é baseado na teoria, é aquele conhecimento que você não vai ter certeza, porque ele vai estar sendo baseado em algo que não pode, muitas vezes, não ter fundamento. Pode ser apenas uma teoria. O conhecimento na filosofia, ele é a busca recorrente por perguntas, por respostas. E, na maioria das vezes, essas respostas não necessariamente vão comprovar algo. Eu vou falar sobre o dogmatismo. Ele é defendido por Descartes e é toda doutrina que afirma a capacidade do homem de atingir a verdade absoluta e indiscutível. É o pensamento contrário da corrente do ceticismo, que contesta a impossibilidade de conhecimento total da verdade. É um fundamentalismo intelectual onde se expressa verdades que não são sujeitas a revisão e nem crítica. O dogmatismo, ele é uma atitude natural do homem. Assim, ele tem a percepção do objeto, por exemplo, e ele crê na existência desse objeto, sem dúvidas, sem questionamentos. O dogmatismo, ele é dividido em senso comum e o filosófico. O do senso comum, ele é isso, ele designa as certezas não questionáveis do cotidiano, de posse que se supõe verdadeiro e não faz questionamentos, não faz dúvidas. E tem o dogmatismo filosófico. Ele já pode ser entendido como a possibilidade de conhecer a verdade. Isso é parte do conhecimento. A confiança e a verdade sem questionamentos. No entanto, no século XVIII, o dogmatismo racionalista, ele prega a confiança na razão, a fim de chegar a uma verdade, a verdade, né? E em crítica a essa razão, o filósofo Kant, ele fez oposição entre o criticismo, o dogmatismo e o empirismo, que se diferenciam em reduzir por conhecimento e a experiência. Para ele, por Kant, o dogmatismo é todo esse tipo de conhecimento. O dogmatismo está mais presente no nosso dia a dia do que a gente pensa. Por exemplo, quando a gente fala que a política não pode ser... A gente não pode discutir sobre política, isso é uma atitude dogmática. E a gente nem percebe, mas é. Bom, eu sou o Mikael da equipe 4, vou falar um pouco sobre o ceticismo. É a doutrina do constante questionamento. O termo ceticismo é de origem grega e significa exame. Seu fundador foi Pyrrhon. No século IV a.C., pintor nascido na Peloponésia, não deixou nenhum escrito filosófico sobre o assunto, mas desenvolveu um grande interesse sobre a filosofia que o levou a fundar uma escola filosófica que garantiu sua reputação entre os contemporâneos. Pyrrhon deixou como discípulo Timon, que por sua vez produziu uma vasta obra escrita, do qual só nos restaram alguns fragmentos. A escola cética, criada por Pyrrhon, passa por um período de escuridão, com a morte de seu fundador, e renasce em Enesidemo, cujo período de vida não é muito bem determinado, porém sua obra é muito bem determinada e muito conhecida. A partir daí, aparecem com destaque os nomes de Agripa, Sexto Empírico e Antíoco de Laodiceia, até que chega ao fim do período do chamado ceticismo antigo. Daí vem o ceticismo filosófico, falar um pouco. É exatamente aí que começa com a escola de Pyrrhon e que se expandiu pela chamada Nova Academia, que ampliou
as perspectivas teóricas, rejeitando verdades absolutas e mentiras. O ceticismo científico tem naturalmente ligação com o ceticismo filosófico, que é a base de tudo.